Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta mais uma vez com as nossas videoaulas, dando continuidade aos nossos conteúdos, ao nosso assunto, onde hoje vamos entender melhor sobre o existencialismo, na visão de Sartre, Jean-Paul Sartre. O que é que vocês vão precisar fazer neste momento? Pegar o seu caderno para fazer anotações no decorrer da nossa aula. Professora, eu posso imprimir os slides? Você até pode imprimir os slides, mas na hora que você for enviar lá no Class, não vou aceitar como nota de atividade. A nota de atividade são as anotações que são propícias e informadas para você fazer no seu caderno com a sua letrinha e atividades que são propostas ou do livro ou de caderno. Então, fiquem atentos a isso, porque todas as nossas aulas nós temos pontuações sobre o que é proporcionado para vocês. Tem prazo de entrega, tem pontuação e o conteúdo está sendo explicado. Então, fiquem atentos a essas informações. E aí, pegaram o seu caderno? Sim? Podemos começar? Então, vamos lá. Uma boa aula a todos. Então, quando a gente fala de existencialismo, precisamos ter uma palavra em mente. Que palavra é essa, professora? O humanismo. O existencialismo ele está relacionado ao humanismo. São palavras interligadas. Por quê? Porque se algo existe, se algo é existencial, significa que algo foi apresentado, foi estudado, foi criado, foi entendido ou compreendido pelo ser humano. Então, o existencialismo e o humanismo, eles estão interligados. E aí ele apresenta quais características, quais posições? O Sartre, nós temos que não há, olha a palavrinha não, fique sempre atento a essa palavra, que não há essência humana definida. O que isso significa? Que o ser humano ele não tem uma definição única. Por quê? Porque todos nós somos diferentes, apresentamos características diferenciadas. O nosso entendimento, a nossa opinião, nem sempre ela vai ser a mesma, ela vai ser idêntica. Nós temos pessoas que têm opiniões diferentes da nossa, ou seja, são divergentes. Mas que isso é um problema, professora? Claro que não. Por quê? Porque a nossa opinião está relacionada com o nosso entendimento da maneira como a gente vive no cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. Então, continuando. Que não há essência humana definida, já que o homem, olha só, primeiro, existe para construir sua essência. Que isso significa que a gente primeiro nasce. Quando a gente nasce, nascemos sem nenhum conhecimento. Como eu costumo dizer, o nosso nascimento, a gente nasce como uma folha em branco. Não temos nenhuma informação. E que essas informações elas vão sendo adquiridas com o passar do tempo, com a convivência com o outro. Então, o existencialismo ele passa a existir diante disso, da convivência, o modo de você falar, os gostos por um determinado alimento, uma cor de uma roupa, um desenho, um filme, um esporte. Então, tudo está relacionado com a nossa convivência, ou seja, o existencialismo está interligado com o humanismo. Segundo ponto, o existencialismo é um dos movimentos filosóficos mais importantes da modernidade. Quando se fala de modernidade, são os dias atuais. Mas dentro da nossa história, quando a gente estuda história, filosofia, sociologia, modernidade, a gente pode relacionar com 100 anos para cá. Por quê? Porque existem muitas informações dentro da nossa história. O tema da liberdade humana é uma das questões centrais tratadas pelos filósofos existencialistas. Ou seja, quando a gente fala de liberdade humana, estamos se referindo ao nosso processo de construção, ao nosso processo de desenvolver a essência, compreender quem somos. Sobre a liberdade, o filósofo francês, olha aqui a informação sobre o nosso filósofo francês Sartre,
ele fala que o homem está condenado a ser livre. Professora, por que condenado? Porque dentro da nossa sociedade somos livres. Mas será que os nossos pensamentos, as nossas opiniões sempre vão ser livres? Será que ninguém vai julgar? Será que ninguém vai condenar os nossos atos? Então, quando ele diz que o homem está condenado a ser livre, ele é livre, mas as suas ações nem sempre elas vão ser totalmente livres. Toda ação humana, ela é livre, porque estamos fadados a ser os únicos responsáveis por aquilo que somos. Toda ação humana é livre, mas a nossa sociedade, ela julga todas as nossas ações. Então, nós temos o julgamento. O que é que vocês vão fazer neste momento? Colocar a pausa e anotar todos os tópicos do nosso primeiro slide. E aí, diante disso, o pensamento existencialista de Sartre, ele diz que, se por outro lado, Deus não existe, não encontramos, já prontos, valores ou ordens que possam legitimar nossa conduta. Olha só, se, por outro lado, Deus não existe, não encontramos já prontos os valores. Por quê? Porque dentro da nossa história, principalmente na questão religiosa, nós temos Deus como criador do nosso universo. Deus é infinito, Deus está em tudo, Ele está presente em tudo e em todos. Então, se não existe a crença em Deus, ou seja, se para alguns Deus não existe, como é que ele pode desenvolver os valores? É um grande questionamento de Sartre. Assim, não teremos nem atrás de nós, nem na nossa frente, nem no reino luminoso dos valores, nenhuma justificativa e nenhuma desculpa. Estamos só, sem desculpas. Então, ele observa que, se a gente não tem Deus nesse posicionamento, nessa visão de existencialismo, então estamos sós. Então, nada do que a gente fizer pode ter uma justificativa e pode ter uma desculpa. Por quê? Porque lembrando que é o pensamento de Sartre, diante do pensamento de Sartre, não somos desenvolvidos, não somos criados, não colocamos em prática os valores propostos por Deus. É o que posso expressar. Quem pode expressar? Sartre, dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si mesmo. E como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado ao mundo, ele é responsável por tudo que faz. Quem criou o ser humano? Quem criou tudo que existe no nosso planeta? Deus. Fomos colocados nesse planeta. Somos livres e somos responsáveis por tudo que fazemos. Encontra-se num mundo sem sentido definido, onde as escolhas por ele quem? Sartre, feita remete somente a ele, e sem amparo em valores a priori, ou seja, a si. Então, Sartre comprova o seguinte, que estamos em um mundo, e que esse mundo ele tem sentido se você tem os valores determinados por Deus. Se você não crê, se você não acredita na existência de Deus, então você não tem esses valores. Mais uma vez, coloca pausa e copia todas as informações do seu segundo slide. Lembrando que sempre a frase destaque tem que ser colocada também em destaque no seu caderno. E aí, para Sartre, o existencialismo ele está relacionado com o ser humano ser condenado à liberdade, que já falei várias vezes na nossa aula de hoje. Então, isso é para você colocar na sua mente, que o ser humano está condenado à sua liberdade. Por quê? Porque ele é livre no nosso planeta, ele é livre dentro da nossa existência e responsável por todas as suas ações e por todos os seus atos. Então, ele é livre diante disso. Em primeiro lugar, Sartre era pacifista e contra qualquer guerra armada. Em segundo lugar, Sartre era filósofo existencialista
e era contra a imposição direta de ditaduras opressoras, pois ele enxergava na liberdade o princípio do exercício da vida humana. Então, Sartre, que era um francês, ele era pacifista, ou seja, ele não concordava com os conflitos, ele era um filósofo, ele lutava e mostrava para a sociedade, através dos seus pensamentos, através das suas falas, através das suas escrituras, dos seus escritos, que o mundo poderia ser pacífico, não precisaria de conflitos e de guerra para se resolver soluções, para se resolver os problemas. O que era necessário? Compreender o outro, respeitar o outro, sempre ter os valores acima de tudo, sendo colocado em prática, porque ele sempre teve o pensamento da existência de Deus em tudo que existe na nossa vida. Mais uma vez, coloca pausa e copia todas as informações do nosso slide. E a partir de agora, vamos entender quem foi Jean-Paul Sartre e de que forma o seu pensamento ele é tão importante para a questão do existencialismo. Então, nós temos aqui, Sartre foi francês, filósofo francês, um dos principais dentro do conceito do existencialismo. A sua corrente filosófica, ou seja, o que ele representava, o que ele queria comprovar, que a nossa existência, que a existência humana estava relacionada com Deus e com os valores, e que a gente tinha liberdade, e os nossos atos eram tudo que a gente fazia. Os nossos atos, o único responsável era a gente próprio, ou seja, você próprio. Nós temos aqui frases importantes na visão dele. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. O que isso quer dizer, professora? E o que eu já falei no decorrer da nossa aula. Somos livres para fazer o que bem entender da nossa vida, pensar o que a gente bem entender, mas ao mesmo tempo também somos julgados. Então, quando ele diz aqui, o importante não é aquilo que fazemos de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós, ou seja, do julgamento. Você se incomodar com o julgamento do outro, você pegar o julgamento, as palavras que muitas vezes são maldosas que o outro fala para você e absorvê-la. E você acaba deixando de lado os valores. Então, ele relaciona essa questão na primeira informação. Segunda, o homem não é nada além do que faz de si mesmo. Então, eu não posso ser mais daquilo que eu não faço. Se eu sigo determinado caminho, se eu sigo determinado pensamento, eu só vou colher aquilo que eu estou plantando. Então, se eu planto coisas boas, automaticamente eu vou colher coisas boas. Se eu planto coisa ruim, automaticamente eu vou colher coisas ruins. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Por quê? Porque violência não está relacionada com os valores impostos, os valores mostrados por Deus. A violência são ações negativas, ações que causam desconforto, ações que causam tristezas, mortes, medo. Então, não são valores positivos. Pelo contrário, são valores negativos. Ser-se livre não é fazermos aquilo que queremos, mas querer-se aquilo que se pode. Você é livre, mas nem tudo que você quer você pode ter. Principalmente se para você ter, você precisar passar por cima de alguém, você precisar destruir alguém. Então, aí você colocando em prática essa questão, passar por cima do outro, puxar o tapete do outro, como a gente costuma dizer, você não está tendo os bons valores, você não está pregando, você não está praticando aquilo que Deus tanto mencionou para você. Ah, professora, mas eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Tudo bem, mas os valores dentro da nossa história humana são trabalhados: o respeito, a solidariedade, a fraternidade,
o companheirismo são valores que vêm dentro do nosso contexto social. Então, leve isso como um ponto de informação. O homem é um tipo diferente de ser, pois pode pensar sobre a própria consciência e sobre o mundo ao seu redor. O homem é um ser pelo qual nada vem ao mundo. O que resta ao homem? Sua liberdade, consequência básica dessa contestação. A única opção é criar. É durante a própria existência que o homem define a cada momento que ele é. Essa definição é através dos nossos atos, das nossas ações. O homem constrói os significados de sua vida, seus objetivos, metas, valores, sua visão de mundo, seu sentido. Então, todos nós construímos a nossa vida, construímos as nossas convivências com o outro através de metas, objetivos, valores, visão de mundo e sentido. Professor, preciso copiar alguma coisa desse slide que está sendo apresentado na tela? Não, porque aqui são frases, pensamentos do filósofo. Você precisa compreender o que esses pensamentos representam na sua vida. Vamos passar adiante. E para concluirmos a nossa aula de hoje, nós temos um outro mapa mental, que retrata muito a questão do que a gente viu no slide anterior. Angústia, má fé, liberdade, responsabilidade, existência, essência. Então, vamos compreender apenas alguns pontos aqui. Claro que você coloca pausa e analisa tudo com calma, mas vamos analisar alguns pontos. Por exemplo, a angústia é a incerteza que provém das escolhas necessárias. Não podemos prever as consequências das nossas escolhas. Isso gera um sentimento de angústia. Por que ele diz isso? Porque muitas vezes temos ações que a gente não sabe qual vai ser a reação do outro. Só vamos saber o que vai acontecer depois de um determinado tempo. Então, muitas vezes você fica o quê? Angustiado com algumas situações. Má fé. Tentar disfarçar a angústia, enganando sua própria consciência. Não se responsabilizar pelas escolhas feitas por si próprio. Ser imaturo, mentiroso. Devemos aprender a lidar com quem nos tornamos. Olha aí o ponto também colocado por Sartre. A má-fé usada dentro da sociedade. Olha pontos chaves que ele apresentou para vocês. Imaturo, mentiroso, angústia, se enganando. Então, se você engana a si próprio, você é capaz também de enganar ao outro. Olha aqui outra informação. O homem está condenado a ser livre. Vimos isso no decorrer da nossa aula. Ser para si, o que significa capacidade de ser, autoexaminar, construir sua própria existência. Você refletir sobre suas ações, sobre seus pensamentos, sobre seu modo de vista e, diante disso, sempre procurar ter boas ações, sempre procurar colocar em prática os bons valores. Ser em si não é capaz de se autoexaminar. Então, nós temos dois tipos colocados por Sartre. Você se examinar e procurar sempre fazer o positivo, e você não se examinar e acabar praticando o negativo, que aí entra a angústia, entra a má fé. Professora, daqui eu preciso anotar alguma coisa? Precisa sim. Vou marcar aqui para vocês, vou limpar a tela, que é que vocês vão anotar no seu caderno. Liberdade e responsabilidade. E vão anotar os 4 pontos que a gente viu no decorrer da nossa aula, onde eu expliquei
Mas essas informações vocês vão acrescentar no seu caderno. Vão acrescentar sobre a angústia. Deixa eu limpar aqui, porque foi em cima do nó. Sobre a angústia. E os 2 pontos. E sobre a má fé. Vou limpar mais uma vez aqui. Então, desse slide, mapa mental, vocês vão anotar as informações de liberdade e responsabilidade, informações de angústia e de má fé. E aqui chegamos ao fim a nossa aula de hoje, onde vimos a questão do existencialismo na visão de Jean-Paul Sartre, filósofo francês. Vimos alguns pontos sobre o seu pensamento, seu modo de vista, frases importantes que consagraram esse filósofo dentro do pensamento da modernidade do existencialismo. Vocês fizeram anotações no decorrer da nossa aula, elas deverão ser enviadas no Class. Qualquer dúvida que tiverem, podem perguntar. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!